seres de luz, olá, mulheres divinas, sejam muito bem-vindas ao nosso canal com foco nas terapias integrativas e complementares aplicadas ao autoconhecimento, à saúde mental, à qualidade de vida das mulheres. Hoje, especificamente nesse vídeo, eu quero falar sobre os contratos kármicos. Então vamos mesclar aí uma conversa sobre autoconhecimento, sobre astrologia, sobre inconsciente, sobre temas e aprendizados ao longo da vida, como que a gente pode utilizar essas oportunidades para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, começando com o que são os contratos kármicos, né? Então, em forma geral e de uma maneira assim bem simples para te passar, os contratos kármicos, eles são aquelas promessas, aqueles acordos que se arrastam por mais de uma vida, se arrastam esse compromisso por mais tempo que o necessário, tá? Então aqui um exemplo bem simples, bem cotidiano, que talvez você já tenha ouvido alguém falar, ou você até convive com alguém que tem esse posicionamento, dizer coisas do tipo: nunca eu vou sair dessa casa, ou para sempre, independente do que aconteça, eu vou ficar com você, vou estar junto de você. Promessas desse tipo, né, elas são muito sérias, muito mais sérias do que a gente imagina, né? As músicas falam isso o tempo todo, a poesia fala isso o tempo todo, mas na realidade, quando nós falamos e mais do que falar assim da boca para fora, mas pessoas que realmente vivenciam isso assim de uma maneira muito, muito, muito forte, né? É muito sério e realmente pode sim se arrastar para além da existência atual. Até assim linkando aí com esses temas mais, as expressões, né, mais artísticas, né? Existem alguns filmes por aí, né, como aquele mesmo Os Outros, da Nicole Kidman, né, em que na verdade tinha uma outra pessoa morando na casa, né? E nós sabemos que existe realmente situações como essa de pessoas que desencarnam, né, do seu corpo físico, mas seus corpos mais sutis seguem presos a alguns lugares, né? Então, é real e acontece, e é um grande sinal aí de apego e, de fato, um contrato que essa pessoa fez. Um contrato que se estendeu para mais de uma vida. Aqueles relacionamentos que mesmo disfuncionais, a pessoa parece que não consegue ali se desvincular daquela pessoa, seja um relacionamento amoroso, um relacionamento familiar, enfim, em que tem um laço ali que ninguém compreende, aquela conexão ali tão forte, às vezes para o bem, às vezes nem tanto, né? E o sol tá indo e tá voltando, né? Então, relevem isso. Relevem a iluminação natural. Então, só para te explicar, os contratos kármicos, então, eles são os mais comuns, os mais cotidianos, são esses, né? Então, aquelas promessas feitas que se arrastam por muito tempo, que se arrastam por mais do que deveria, né? Então, a vida muda, a existência muda, vem uma nova encarnação, mas aquela pessoa continua fiel a uma promessa que fez em um outro tempo, em uma outra existência, a alguém, a uma família. Eu nunca vou abandonar essa família. Talvez já tenha sido tempo de se libertar de algum laço familiar, mas uma promessa desse tipo às vezes não liberta a um local, a um objeto. Então existe isso também. Então os contratos kármicos, eles são de forma geral isso. Existem outros tipos de contratos kármicos, um pouco mais tensos e densos, mas aí não vou entrar nesse mérito agora, tá? Mas aqui já vem aí até essa reflexão, né? Acho que é importante colocar esse parênteses sobre realmente, né, a responsabilidade com que nós falamos, a responsabilidade com as coisas que nós prometemos e nos engajamos e falamos para sempre, nunca mais, aconteça o que acontecer. Então acho que é bem
importante trazer até essa reflexão aí sobre o que nós andamos falando e prometendo e, né, vivendo, interiorizando, né, nesse sentido. Aqui até vou fazer um outro link também, né, com uma interpretação que eu faço, que eu conecto também com a psicanálise, eu sou psicanalista também, que é a própria teoria das pulsões, né? Então, as teorias das pulsões, elas consideram que a pulsão, ela é um impulso energético que gera uma tensão, então a definição seria isso, de uma pulsão na psicanálise, a psicologia também utiliza esse termo, mais ou menos com essa mesma definição, mas dentro da psicanálise a pulsão, ela é um impulso energético que gera tensão e deve ser descarregado. Então, se a gente pega esse conceito genérico, a gente consegue até fazer uma ligação com temas mais ligados a karmas, né? Mas, dito isso sobre os contratos energéticos, sobre o tema karma de forma geral, e aí conectando com as linhas mais analíticas das terapias, né? O que está acontecendo atualmente em um contexto astrológico? Acontece que Plutão, ele acabou de entrar, entrou agora dia 23 de março, agora de 2023, dia 23 de março, ali por volta das 9 horas da manhã, 9h15, se eu não me engano, entrou no signo de Aquário. E Plutão é um planeta muito lento, então não é algo não é um movimento que acontece todo dia. Ele fica muito tempo nos signos e em alguns posicionamentos, né? E Plutão fala do que na astrologia? Plutão fala de morte, de renascimento, de inconsciente, de tudo que é mais obscuro. É a morte e o renascimento, é a morte e a ressurreição, transformação, tabus, traumas. É também uma outra palavra utilizada aí para definir e conceituar Plutão, ele é quase que o porão ali do nosso mapa astrológico, coisas que ficam guardadas, trancadas, que nós não vemos muito, seja porque a gente não quer e deixa guardado no porão, ou porque a gente nem tem noção do que tá ali no escuro do nosso porão e a gente nunca parou para revirar aquelas caixas e ver o que tem por dentro, né? Então aqui, nesse sentido, Plutão, ele estava, até o dia 23 de março, ele estava no signo de Capricórnio, que é um signo muito ligado aos acordos, que é um signo muito ligado à estabilidade, à construção, à firmeza, a de fato tudo que constrói, tudo que alicerça para dar base, para firmar. Compromisso é um tema muito ligado à energia capricorniana e contratos também não deixam de ser, porque, né, eles são também aquele compromisso que nós firmamos para estabilizar e estabelecer algum tema, tá? E essa vinda agora essa mudança de signo em que Plutão agora entrou no signo de Aquário, já traz uma energia mais coletiva, uma energia social. Os últimos graus de Capricórnio, eles muito provavelmente foram tensos para muitas pessoas, então muitas pessoas nessa época até reclamaram um pouco de instabilidade emocional, um pouco de depressão, um pouco de ansiedade, porque de fato essa energia coletiva ela estava nessa mudança, né, de algo mais sólido, mais estável, mais concreto, para uma mudança para algo mais coletivo, mais amplo, mais livre e diferente. Aquário fala sobre liberdade, sobre fazer diferente, sobre inovar. Então isso causou ali em algumas pessoas nesses dias algum tipo de desconforto. Quando um signo ele entra no 0 graus de planeta entra ali no 0 grau de algum signo,
é sempre um momento de corte, é sempre aquele corte assim cirúrgico, preciso, é aquela ruptura exata, tá? Inclusive você pode olhar no seu mapa natal se existe algum planeta ali que você nasceu quando ele estava em 0 grau, provavelmente aquele tema que fala aquele planeta, aquele signo, ele é algo ali, ó, muito preciso, muito cirúrgico, muito na carne também, né? Então é aquele ali que corta mesmo e muda, divisor de águas de um tema para outro. E é mais ou menos essa energia, mais ou menos esse tema, essa vibração que nós estamos a partir de agora. Quando se fala em era de aquário, esse é um outro tema, né, muito amplo, que daria e muitos outros vídeos falando sobre era de aquário, mas era de aquário ela não é de um dia para o outro. Então ela não é aquele movimento exato em que naquele dia se encerrou uma era e no outro dia se iniciou outra. São vários movimentos que têm acontecido, principalmente nos últimos, eu diria, 100 anos, que têm acontecido esses movimentos, e essa mudança agora de Plutão para Aquário entra nesse grande movimento coletivo de preparação para a era de Aquário. Plutão agora entrando em Aquário fala sobre nós rompermos, desfazermos acordos kármicos. Então, aqueles temas que você muitas vezes reproduz, aqueles temas, comportamentos, hábitos, lugares que você reproduz, como eu disse até antes, como um impulso, como eu citei ali naquela definição das pulsões da psicanálise, aquela pulsão por fazer aquela coisa, aquela compulsão, aquele impulso por fazer algo que você não consegue nenhum tipo de explicação, não importa o movimento que você faça, pode ser que tenha aí alguma explicação kármica e alguma explicação também de origem de um contrato kármico feito em outro tempo e que você segue de alguma forma sendo fiel e você nem sabe por quê. Mas é possível sim libertar-se dele, tá? E este momento agora de Plutão em Aquário, ele é muito favorável para sim rompermos contratos kármicos, tá? Inclusive, quando Plutão entrou em Aquário, ele fez dois aspectos muito importantes. Um deles é uma quadratura. Ele fez uma quadratura com a Lua. E a Lua, ela estava no signo de Áries no momento, Sol e Lua estavam no signo de Áries, que é um signo dos inícios, dos recomeços, é o pioneiro e aquele que lidera, né? A energia de Áries, ela tem essa característica. E nesse momento formava então uma quadratura com a Lua. E esse Plutão em Aquário formando uma quadratura com a Lua em Áries aponta para um choque de paradigmas. É uma energia de choque com o que está posto, com as tradições, com as repetições, com as heranças que nós perpetuamos sem saber muito bem por quê. A Lua fala sobre o inconsciente, é uma energia mais tensa, as quadraturas, mas que nesse sentido aqui ele toma um ponto muito positivo, que é romper, né? Que é o choque com o antigo, com o que é reproduzido, buscando então um novo paradigma, né? Assim como essa quadratura também, ela sugere uma nova conscientização social. Então, é um momento também muito favorável nesse sentido. Outro aspecto também que foi formado no céu foi um sextil com o Sol. Então, o Sol também estava em Áries, e aqui o Sol, ele tem esse tema ligado à individualidade, ligado à nossa personalidade, à nossa individualidade. Então, aqui a gente pode também trazer essa interpretação de um movimento rumo à libertação de pensamento. Então, nós, como indivíduos,
nos libertarmos, transformarmos então o que vem sendo feito, como vem sendo construída a nossa personalidade e conseguirmos então fazer diferente. Então, astrologicamente aí é um momento bem favorável para romper contratos kármicos, romper hábitos que nós nem sabemos de onde vem, nem sabemos como começou e que não são funcionais, não nos ajudam em nada na nossa vida, e por outro lado conseguir desenvolver a nossa personalidade, essencialmente como nós somos, quem nós somos, de uma forma realmente bem honesta, íntegra com a nossa missão individual de alma, tá? E aqui, né, então, falando, né, sobre esse momento de oportunidade, né, além de utilizar esses dias aí próximo do dia 23 de março como um bom período para esses movimentos, né, existe então essas duas possibilidades da gente usar e analisar esse momento astrológico. Um é de você olhar como está o seu Plutão no seu mapa natal, então em que signo esse teu Plutão está, em que casa Plutão está, que aspectos forma com outros planetas. Pode ser bem interessante para mostrar como você pode usar aí este período aí, esses primeiros graus, principalmente de Plutão em Aquário, para você dar uma olhada aí com atenção nessa sua área da vida, trabalhar esse tema específico da sua área da vida. Então, use esse momento como um chamamento do que precisa ser renovado, transformado, que tabu deve ser visto, que renascimento precisa ser feito, tá? Então, esse é uma primeira oportunidade mais a nível individual. Uma segunda situação é uma situação ligada ao coletivo, a um tema geracional. Porque foi dia 23 de março de 2023 que ocorreu essa mudança de Aquário no signo de planeta Plutão, no signo de Aquário, aos 0 graus, como eu disse ali por volta das 9h15 da manhã, do dia 23. Anterior a este horário, estava no grau 29 de Capricórnio e passou praticamente ali o dia inteiro, Plutão no 0 graus de Aquário, e nos dias seguintes também, como ele tem um caminhar bem lento, ali os dias seguintes, como também nos primeiros graus de Aquário. Então, o que acontece? Muitas crianças ao redor do mundo nasceram, né? Nos últimos graus de Capricórnio, que, como eu falei lá no início do vídeo, eles fazem esse chamamento para romper, né, terminar, encerrar esse ciclo de compromisso. E Aquário mostrando, né, aí já no 0 graus e nos primeiros graus de Aquário, já mostrando ali um novo início que deve ser feito. Então, quantas crianças ao longo do mundo nasceram com esse posicionamento tão importante, né, tão decisivo? Então, isso já mostra que tem aí uma geração de crianças que estão vindo, sim, mais livres dos seus contratos kármicos e com também uma possibilidade de nos auxiliar, nós que já estamos aqui, que talvez ainda muito apegados a outros contratos e promessas que a gente nem tem totalmente consciência, essa nova geração vindo nos ajudar a nos libertar também desses compromissos, desses acordos que transcendem vidas. Então, esse aqui também é um outro movimento muito importante que a gente pode colocar sobre essa entrada de Plutão no signo de Aquário. Uma geração, muitas alminhas aí que vieram com esse Plutão a 0 graus, com esse tema de consciência social, com esse tema de libertação de promessas que nem se tem consciência e abertura para o novo. Tá bom, meu amor? Espero então que esse vídeo tenha te ajudado vocês num processo de autoconhecimento, de um chamamento também para temas que venham a ser aí observados interiormente
e que possa gerar qualidade de vida, saúde mental e uma boa jornada de existência nesse planeta. Um grande beijo e nos vemos nos próximos vídeos aqui do canal. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse tema, que é um tema bem complexo, bem denso até, né? Pode colocar aqui nos comentários que eu vou respondendo a todas. Tchauzinho, meus amores, e até o próximo vídeo.